E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós já estamos no meio do caminho de Israel. E no domingo nós estaremos indo para o Monte Hermon. Mas eu queria dividir com vocês uma palavra que Deus nos deu. É uma palavra simples, mas muito poderosa, muito importante. A palavra que você pode encontrar lá na carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, encaminha a sua mensagem, a sua carta, para os cristãos de Roma. As pessoas que eram pagãs, mas se converteram ao cristianismo e estavam vivendo em Roma, sob uma violenta perseguição. Então, o apóstolo Paulo diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos, 100%, que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: filhos de Deus são os guiados pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Então, o propósito, a proposta para o Monte Hermon, para a nossa subida no Monte Hermon, para essa campanha de fé do Monte Hermon, é justamente isso. Quando Jesus subiu ao Monte Hermon, lá em cima, ele ouviu a voz do Pai dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Da primeira vez que Deus honrou Jesus, foi no seu batismo nas águas, quando o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre a cabeça dele, logo após ser batizado nas águas. E a mesma voz disse: este é o meu filho amado, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, somente as pessoas guiadas pelo Espírito de Deus são filhas de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Pode ser filho de quem quer que seja, menos de Deus. E isso, minha amiga, meu amigo, isso causa temor dentro de nós. Porque, poxa vida, quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica, confirma que ela é filha de Deus. Mas quando ela não é guiada pelo Espírito de Deus, então ela não tem essa confirmação. E é por isso que as pessoas ficam vazias, em dúvidas, inseguras, depressivas. Enfim, as pessoas apresentam uma série de problemas espirituais justamente por conta dela não ter qualquer filiação com Deus, porque ela não é guiada pelo Espírito de Deus.
uma pessoa guiada pelo Espírito Santo não tem depressão. Você me ouve agora. Você é crente, você é evangélica, você é evangélico, mas você é uma pessoa deprimida, triste, então você não tem o Espírito de Deus, você não tem o Espírito Santo. Ah, mas o meu pastor disse que eu tenho o Espírito Santo. Quem é o seu pastor para testificar no seu espírito que você é filho de Deus? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais pode confirmar que a pessoa é nascida de Deus ou é filha de Deus, senão o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, minha amiga, não se iluda, não carregue uma mentira que você sabe que é mentira. Você sabe que é um engano pelos frutos da sua vida. Seja lá o pastor, o bispo, o cardeal, o reverendo, o missionário, seja lá quem quer que for, não importa. Somente o Espírito de Deus dá certeza que somos filhos de Deus. E quando ele dá certeza, essa certeza elimina qualquer dúvida, muito especialmente a dúvida da filiação com Deus. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, ela realmente tem uma confirmação. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, afirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo também fala, dizendo: quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não. Então, minha amiga, meu amigo, você pertence a uma denominação evangélica. E talvez até mesmo a própria Paulo. Você já deve ter ouvido falar, o pastor seu deve ter falado: oh, não, você já tem o Espírito Santo, ou você é filha de Deus, todos somos filhos de Deus. É mentira, é engano. Eu não sei a sua situação espiritual, mas se você é uma pessoa depressiva, uma pessoa cheia de medo, uma pessoa triste, porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Como que uma pessoa pode ter o Espírito Santo e ser triste ao mesmo tempo? Não combina. Isso não combina. Ou combina. Porque são problemas espirituais, estritamente espirituais. O apóstolo Paulo diz que ele tinha na carne, não no espírito, na carne ele tinha um espinho do diabo. E 3 vezes ele havia pedido a Deus para retirar aquele espinho e Deus não tirou, disse apenas: a minha graça te basta. Quer dizer, ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade, ele tinha um problema, mas ele era cheio do Espírito Santo. Agora, quando o problema diz respeito ao espiritual, aí não. Aí não. Por exemplo, depressão, medo, angústia, a pessoa viver triste, tristeza, vazio, são problemas eminentemente espirituais que confirmam, testificam que ela não tem o Espírito de Deus. Ela tem outro Espírito, não o de Deus. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, uma das atuações do Espírito Santo, uma das coisas principais, o principal que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre nós é a paz. É a paz. E também a alegria. Por conta da imensa paz, também vem a alegria. Então, a pessoa, quando é dirigida pelo Espírito de Deus, ela, com certeza, tem paz, tem alegria. É claro, eu vou dizer para você, você pode me perguntar: mas, ô bispo, o senhor tem
às vezes, tristeza? Sim, tenho. Eu tenho, sim. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico aborrecido, às vezes eu fico irado. Mas isso não quer dizer que eu não tenho alegria. A alegria está dentro de mim. A alegria da salvação é uma coisa permanente, não sai nunca. Você pode ir lá no inferno, que, se você é dirigido pelo Espírito Santo, a alegria se mantém dentro de você. Agora, alegria interior. Eu tenho enfrentado problemas, dificuldades, mas, de forma nenhuma, jamais a paz ou a alegria do Espírito Santo saíram de dentro de mim. Agora, problemas físicos, na carne, enfermidades. A pessoa, às vezes, tem uma enfermidade. Então, ela tem uma enfermidade, como eu já tive, e várias vezes nós enfrentamos problemas disso, de enfermidade. Então, esses problemas estão relacionados à carne, ao corpo humano, à matéria, e não ao lado espiritual. Eu não estou falando isso para você ficar confortável diante das enfermidades, doenças. Jesus já carregou as nossas doenças e enfermidades. Quem crê nisso é curado. Quem não crê não é curado. E, às vezes, a pessoa tem o Espírito Santo, mas não tem a fé para ser curada. Isso acontece. Agora, se a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, se a pessoa tem o Espírito Santo e mantém dentro de si uma tristeza, um trauma, uma depressão, aí, minha amiga, não, aí não é o Espírito Santo, não. Aí é um espírito imundo, aí é um espírito enganador. Então, você que está me ouvindo, minha amiga, seja de qual for igreja que você pertence, inclusive da Igreja Universal, se você é depressiva, se você é triste, se você tem insônia, se você tem pensamentos suicidas, se você não tem vontade de viver, quer morrer, se você é aquela pessoa triste, se você é aquela pessoa vazia, mas vazia mesmo, nada produz alegria dentro de você. Você pode ter o mundo aos seus pés, mas a tristeza se mantém dentro de você. Então, isso significa que você é oprimida, que você tem um espírito de engano, um espírito imundo, e precisa de libertação. Aliás, assim como nós temos um bispo que cuida das obreiras, dos obreiros, que é o bispo Sérgio Correia, nós também temos um bispo responsável por pessoas que têm problemas espirituais, que é o bispo Guaraci Santos. Todas as terças-feiras, o bispo Guaraci tem um trabalho de atendimento, de libertação, ele faz descarrego das pessoas, e é um trabalho muito, mas muito importante, porque como que o Espírito Santo pode descer sobre uma pessoa que está possuída por um espírito imundo? Não é verdade? Então, todas as terças-feiras, nós temos o dia inteiro, o bispo Guaraci Santos está fazendo um trabalho de descarrego, de libertação das pessoas que estão oprimidas. E se ela é evangélica, às vezes a pessoa é evangélica, mas está oprimida por um espírito de opressão. Às vezes a pessoa foi dita para ela, você é batizada com o Espírito Santo, mas ela é triste. E se, por exemplo, eu estou falando agora, tem obreiros que estão me ouvindo. E se você é obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, se você é pastor, se você é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você tem tristeza, você tem angústia, você é aquela pessoa que carrega em si um buraco dentro de si, um vazio. Você é uma pessoa triste por natureza. Você é uma pessoa triste. Então você não é liberto ou liberta. Não importa o cargo que você ocupe. Não importa. Se você tem algum desses, ou um desses sintomas, já é suficiente. Por exemplo, quantas esposas de pastores e até de bispos
nós já vimos que eram pessoas fechadas, tristes, sabe aquele rosto amuado, sabe aquele semblante triste, a própria tristeza. Às vezes a pessoa sorri para agradar, mas a gente vê nos olhos aquela tristeza, sabe o olho de peixe morto? Assim são as pessoas tristes, depressivas. Às vezes a esposa do pastor não fala nada, porque ela não quer comprometer o marido dela, mas ela é oprimida. Ela é oprimida, ela tem um espírito imundo ali. E só tem um jeito: tem que se libertar. Tem que se libertar. Para que, então, o Espírito Santo possa descer sobre ela. Pois como que uma pessoa pode receber o Espírito Santo tendo um espírito imundo dentro de si? Minha amiga, meu amigo, é só você usar a cabeça, é só você usar o raciocínio, é só você pensar. Bom, peraí, como que pode? O pastor disse que eu tenho o Espírito Santo. Já há anos que eu penso que eu tenho o Espírito Santo. Mas os frutos da minha vida são cruéis. Eu sou triste, eu sou uma pessoa que eu não estou bem em lugar nenhum. Se eu estiver numa festa, eu fico triste. A festa não vai mudar o meu interior. Se eu estou num lugar bom, se eu estou na praia, eu posso até me sentir bem por um momento, mas quando acaba aquilo ali, eu me sinto vazia, triste. Isso aí é um espírito imundo. Isso é um espírito de opressão. Se você é depressivo ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: quem é depressiva, quem é triste, quem traz dentro de si uma tristeza enorme, um trauma, e mantém esse trauma dentro de si, é claro que não está liberta. É claro, claríssimo. Porque quando uma pessoa é liberta, quando uma pessoa tem um Espírito de Deus, não basta ser liberta, ela tem que ter o Espírito Santo, para que possa, então, dizer: eu realmente sou filha de Deus. Eu realmente sou filha de Deus. Então, minha amiga, é por isso que nós estamos trabalhando forte, para que todos recebam o Espírito Santo. Mas, é claro, todos sejam libertos para receberem o Espírito Santo. Então, neste domingo, você deve se preparar para este domingo. Se você não é liberta, trabalhe forte esses dias, essas últimas horas, não é? Coloque a cara no chão, chore diante de Deus. Ó Deus, eu não aceito essa minha vida. Eu estava conversando com uma esposa de um pastor, e essa esposa era oprimida. E eu falei isso para o marido dela, falei. Ela sabia que ela nunca aceitava, porque ela era muito arrogante e achava que tinha o Espírito Santo. Até que um dia caiu a ficha. Ela, então, subiu no altar, ouvindo uma palavra mais ou menos igual a essa de uma outra esposa. Ela subiu no altar e falou: ó Deus, realmente eu quero lhe dizer que eu não sou liberta. E eu preciso dessa libertação. Eu preciso dessa mudança. E digo mais para o Senhor: eu não saio desse altar enquanto o Senhor não me ouvir, enquanto o Senhor não fizer alguma coisa por mim. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fizer alguma coisa por mim. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio e mudou aquela situação. Mudou a situação dela. E hoje eu encontrei essa semana e ela veio falar comigo com outro semblante, mas uma outra criatura, uma nova criatura. Quando eu a vi, ela não precisava falar mais nada. Eu sabia que ali estava o Espírito Santo. E é isso, minha amiga, que tem que acontecer com você, meu amigo. Vamos aproveitar. Prepare-se. Humilhe-se diante de Deus. Então, neste domingo, você chega mais cedo na igreja e procura um lugarzinho, ou mesmo na cadeira,
faça a sua oração, ajoelhe-se ali e fale com Deus, se humilhe, chegue perto do altar ou junto do altar, antes de nós estendermos as mãos. Porque da forma como Paulo estendeu as mãos sobre os convertidos, os discípulos que eram convertidos, mas não eram batizados com o Espírito Santo. E Paulo perguntou: porventura vocês receberam o Espírito Santo quando vocês se converteram? Eles disseram: não, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo na hora. Então, essa é a proposta para domingo agora. Nós estaremos estendendo as mãos como se estivéssemos impondo as mãos sobre você, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Mas vocês têm que estar convertidos, de verdade. Amém? Então, vamos nos preparar. Eu vou fazer a oração agora e você vai orar comigo e juntos estaremos entrando na presença de Deus. Vamos falar. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, tu que conhece os corações, tu sabes o que se passa dentro de nós e também dentro dessa criatura que me ouve agora. Pessoas que têm sido enganadas por um espírito enganador, por um espírito mentiroso, por um espírito imundo. Pessoas que às vezes são sinceras, muitas são sinceras, mas não conheceram a verdade. Sim. Infelizmente, foram paparicadas pelos respectivos pastores, que disseram para elas o que elas gostariam de ouvir. E elas mantiveram essa esperança, ou essa palavra, de suposta fé, como base, como sustentação da sua fé até hoje. Porém, a vida delas não condiz com o que elas ouviram. O pastor disse: você tem o Espírito Santo, mas ela é depressiva, é triste, ou tem insônia, tem vontade de se matar, tem vontade de morrer. Ela é uma pessoa problemática. Ela é uma pessoa problemática. Ela é o próprio problema. Ela é o próprio problema. Ela traz traumas dentro de si. É uma criatura que a gente sabe que não está liberta. Então, eu peço, meu Senhor Espírito Santo, para prepará-la. No momento em que ela procurar um lugar, daqui a pouco, quando terminar essa oração, quando ela procurar um lugar para se derramar diante de ti, para rasgar o coração e dizer: ó, meu Deus, eu realmente sou mesmo que o bispo falou, e eu quero que o Senhor me liberte. Por favor, eu não aceito continuar vivendo assim. Eu quero dar um basta nessa situação. Eu tenho que dar um basta nessa situação, porque eu não quero me enganar. Eu estou cansado de ouvir blá, blá, blá. Eu quero verdade, eu quero fatos. Porque eu não posso também admitir que eu tenha o Espírito Santo e tenha tristeza. Eu não posso admitir que eu tenha o Espírito Santo e seja depressiva. Eu não posso admitir que eu tenha o Espírito Santo e seja uma pessoa oprimida. Não, eu não posso aceitar isso. Então, eu peço que neste momento, o Senhor, meu Deus, venha dirigir, direcionar o coração delas para que venham se libertar. Para que neste domingo, todas elas, todas essas pessoas sejam seladas com o Espírito Santo,
Da mesma forma, exemplo do que aconteceu no passado, na época do apóstolo Paulo. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. De Moriá eu vou subir, e o sonho que me destes quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo me abençoar. Descerei deste monte pra te exaltar. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Então, neste domingo, você deve chegar o mais cedo possível, esquecer celular em casa, esquecer os seus pensamentos desse mundo em casa e ir vazio de si, na expectativa de receber o Espírito Santo. Você vai ficar livre dos seus pensamentos pessoais, de suas ansiedades, de qualquer coisa relacionada a este mundo. Você vai para a Igreja Universal com o coração vazio, com a mente vazia. E lá, na hora que nós estendermos as mãos, você vai receber o Espírito Santo. Tá bem? E neste domingo também estaremos distribuindo a senha para as pessoas participarem do simpósio do Espírito Santo no dia 27, o último sábado, às 6 horas da tarde. E Deus abençoe a todos. Até domingo, em nome do Senhor Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas.
cobreja o céu.